E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não estão bem, se esforcem para ficar bem. Pessoal, nós tivemos uma semana maravilhosa. Começamos a semana falando de encruzilhadas, trocamos algumas informações, impressões, mostramos algumas coisas para vocês. E hoje, fechando a semana e iniciando o mês, 1º de julho de 2025, nós vamos fechar com a trívia. Vamos voltar à trívia novamente. É uma encruzilhada que deixa um pouco de polêmica, um pouco de dúvida, um pouco de insegurança. Então, por causa disso, nós vamos trazer algumas informações sobre elas. E, de cara, no finalzinho desse vídeo, se você ficar até o final, nós vamos compartilhar um outro segredinho com vocês. Vamos falar sobre magia de espelhos. É isso mesmo, vamos trazer uma outra informação. Quem sabe será uma temática para a semana inteira aí, de estudos, de compartilhamento de informações. É sempre um prazer, é sempre uma alegria. Então, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar sobre a trívia e no finalzinho, no decorrer do vídeo, quem sabe? Não vou falar que é no final não, senão de repente você vai puxar o cursor aqui e vai para o final do vídeo para ver a informação. No decorrer do vídeo, nós vamos trazer uma informaçãozinha aqui maravilhosa para vocês sobre magia dos espelhos. Preparados? Bora lá? Então vamos embora? Siga a trilha! A trívia de Hecate. Mas quem é Hecate? Ela é a donzela, a mãe, a anciã, a inocente, a bruxa, a sábia, o passado, o presente e o futuro. Mas ela também é luz e é trevas, e o caos. E ela sempre lhe apresentará 3 caminhos: o céu, a terra ou o inferno. Se você não está pronto para aproximar dessas verdades, é melhor você ficar no centro da encruzilhada. Pessoal, você conhece esse símbolo? Conhece mesmo? Você já ouviu em algum lugar? Acredito que sim, talvez você não tenha prestado atenção. Mas ao prestar atenção nesse símbolo e observar o decorrer dos fatos aos quais nós estaremos aqui dissertando, você vai ver que mensagens subliminares, e muitas vezes de cunho, talvez maléfico, são incutidas, implementadas e apresentadas nos locais menos inusitados ou mais improváveis possíveis. E esse símbolo, o XPTO, quando nós o observamos, nós tiramos de consciência que é um símbolo mágico. Já falamos sobre isso. São vários deles que estão incutidos no dia a dia das pessoas e elas não percebem. E muitas vezes o cérebro inconscientemente guarda aqueles sinais. E quando nós fazemos associação com sinais e símbolos místicos, religiosos ou mágicos, que é o cunho do nosso assunto, nós observamos. Sim, sempre esteve ali, na cara de todos. E eles não observaram, não sabiam ou não quiseram saber. Simplesmente obedeceram e de cabeça baixa continuam a cultuar, a venerar e muitas vezes a desembolsar o ganha-pão, o salário, aquilo que poderia fomentar seus luxos, seus caprichos e até as suas necessidades. Mas não questionam, não perguntam. Mas aqui, no canal Siga a Trilha, nós temos como premissa trazer à luz aquilo que está escondido. E às vezes é dolorido falar sobre isso, porque mesmo no nosso meio, entre os magistas, os ocultistas, magos, bruxas e feiticeiros, ainda existe uma diferença de questão de ética, de caráter. Sempre haverão aqueles que manterão silêncio, que não falarão a verdade. E sempre haverá aqueles que venderão e apresentarão às pessoas aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir. Mas nós lançamos como meta um desafio a nós mesmos. Sempre que tivermos o esclarecimento de uma verdade que pode libertá-los dos grilhões do sistema religioso e da imposição das elites, que maliciosamente vêm usando de subterfúgios para mantê-los acabestrados, imbecilizados, aprisionados e levá-los à destruição, nós o denunciaremos. Poderá custar até a nossa própria vida, mas valerá a pena. Se tivermos despertado ou elucidado, em uma mente sequer, em um coração apenas, a verdade que os levará a ser conduzidos ou a se conduzir por caminhos que verdadeiramente
lhes trarão prazer, alegria, alívio e esclarecimentos, nós o faremos, nós os apresentaremos. Quando nós nos propusemos no princípio da semana a falarmos sobre a encruzilhada, poderiam trazer aos incautos, porque não fazem de forma correta, muitas vezes, porque não lhes é ensinado. E no decorrer da semana comentamos sobre diversos tipos de encruzilhadas e as premissas das quais e como elas devem ser usadas quando na entrega de oferendas de pedidos ou simplesmente de rezas, preces ou orações. E como nós fazemos as nossas caminhadas urbanas, nós começamos a prestar mais atenção porque aqui onde vivemos, no bairro Nacional em Contagem, em quase toda encruzilhada, nós encontramos restos de oferendas, de despachos, de ebós. Começamos a prestar atenção na posição dessas entregas, desses ebós, dessas oferendas, desses rituais. E observamos que muitas vezes o ensinamento que passamos no primeiro vídeo sobre a encruzilhada da morte não condiz com a realidade visível. Ou seja, ou estão fazendo de uma forma qualquer, não apreciando e nem executando como deveria ser, ou estão fazendo de forma maliciosa. E se estão fazendo de forma maliciosa é porque alguém os induziu a fazer de forma maliciosa. E com essa preocupação, nós viemos trazer aqui um esclarecimento rápido sobre a trívia. Por que sobre a trívia? De todas as encruzilhadas, quando você busca se orientar com os pontos geográficos da Terra, colocar a posição norte, né, diagonalmente com a parte superior da encruzilhada para identificar onde está o leste, para você fazer suas entregas, suas oferendas, suas preces ou suas orações, a trívia nos deixa um pouco confuso por causa do formato que ela tem. Se ela estiver com o vértice do Y virado para cima, é fácil você identificar onde estará o vértice dos triângulos que cruzam o centro energético dela, sendo positivo ou negativo. Mas e se o norte geográfico estiver em uma outra parte da trilha, se ela estiver virada de lado? E se ela estiver virada de cabeça para baixo? Como você vai identificar? Preocupados com esse detalhe, buscamos entendimento e conhecimento em nossa mamãe Êcade e as hierarquias que nos assistem, para poder ficar mais fácil, para passar, não um tutorial, mas uma dica, para que a próxima vez que você for fazer uma entrega numa trívia, a encruzilhada de 3 pontas, e você tiver dificuldade por causa da posição geográfica em relação ao norte geográfico da Terra, você se orientar melhor. E descobrimos que, se você pegar a encruzilhada macho, a forma como você a usa para identificar onde estão os pontos energéticos delas e identificar onde você deve colocar o seu ebó e acender a vela de confirmação para positivo ou negativo, e sobrepô-la à trívia, vai ficar mais fácil de você identificar. Só que achamos interessante o seguinte: quando nós sobrepomos a encruzilhada macho na trívia, veja bem o desenho que se formou. Tem algo a ver com esse outro desenho? Sempre esteve na nossa cara e nós não percebemos. Se você não sabe, esse desenho, o XPTO, esse símbolo, está nos altares da Igreja Católica. Mas por que ele está lá? E eles sabem, mas eles não falam. Ou eles sabem e não falam porque eles não querem que você saiba. Que você saiba que inconscientemente, de forma inocente, você sempre esteve envolvido em rituais de magia, nos lugares mais improváveis e mais inusitados. E você participou e tem participado de rituais mágicos. Mas esses rituais, nos quais eles, os líderes, os sacerdotes, estão usando esses símbolos e usando a alta magia, está beneficiando a quem? A você? Não, você não sabia. Assim como alguns que estão fazendo entregas nas encruzilhadas, aqui na minha região, no bairro Nacional, ou outras entregas, oferendas, preces e orações, e outras encruzilhadas espalhadas aí pelo mundão velho, não tinham, eu não tenho ainda, o conhecimento do centro energético das encruzilhadas, o X da questão, o XPTO. Então, por causa dessa preocupação, nós trouxemos esse breve ensinamento, essa breve elucidação para você.
Se você tem dificuldade em identificar dentro da encruzilhada trívia onde você vai colocar o seu ebó e onde você vai firmar a tua vela, aqui está. Identificou geograficamente no local onde está o pôr do sol, o nascer do sol, o norte e o sul, mas teve dificuldade de identificar o ponto energético da trívia, porque a cabeça dela, o cálice, não está voltado para o norte, mas para uma outra região, então sobreponha uma encruzilhada macho com a trívia e você vai encontrar o ponto nevrálgico da trívia para você fazer a sua oferenda, entregar o seu ebó, fazer suas orações e a sua prece. E por falar em centro nevrálgico, antes de falarmos sobre magia de espelho, observa esse desenho da trívia, o outro significado maestral que ele tem. Eles não contam, eles não falam, mas a sexualidade está representada em todos esses símbolos mágicos. Você já prestou atenção o que é uma trívia? Veja, é ou não é uma pelvis feminina? E o cálice, é ou não é o útero, o receptáculo? Mas se você virá-la de cabeça para baixo agora, nessa justaposição dela com a encruzilhada macho, olha o que você vai encontrar. Você consegue identificar ou é pareidolia? Eu estou vendo o falo com os dois testículos, ou é impressão minha? Macho e fêmea sempre estiveram dentro do sistema religioso, escondido e camuflado na magia sexual, que, queira você saber ou não, é o ritual e a prática mais forte e mais poderosa na magia. Haja vistas que criaram um tal de pecado original para proibir o sexo. O yin e o yang, a conjunção macho e fêmea, positivo e negativo. Mas hoje você está sendo informado, você está ficando sabendo disso. Por que te proíbem falar, comentar, pesquisar ou estudar a sexualidade que está incultida dentro do sistema religioso? Mas na magia nós falamos, esclarecemos. Mas se você quer saber mais, continue aqui conosco. Quem sabe futuramente não venhamos a fazer um vídeo sobre magia sexual e entrarmos mais a fundo nos detalhes. Mas enquanto isso, saiba que grande parte das dificuldades que os aspirantes a magistas têm é o medo. E o medo muitas vezes os leva a incorrer num dos maiores perigos que o sistema, que não quer que você saiba das coisas, lhe inculte. E como vencer o medo? Um inscrito me perguntou essa semana: o que devo fazer para vencer o medo? Me lembrei que há pouco tempo atrás eu orientava uma amiga nossa, e ela sabe, com certeza ela está assistindo esse vídeo, ela sabe que eu estou falando dela, com muito carinho. Um beijo no seu coração, minha querida. Eu a orientava a vencer os bloqueios que ela dizia ter sobre timidez de sentar na frente de uma câmera para fazer isso que nós estamos fazendo. E eu falei com ela e falo para vocês hoje. Você tem um espelho aí no teu quarto ou na tua sala? De preferência um espelho maior. Entramos no assunto. Pare de frente a ele e aproxime o suficiente para visualizar e focar na tua própria íris. E olhando para a tua própria íris, declare verbalmente. Enquanto você declarar, visualize mentalmente cada órgão responsável pelo que você vai dizer. Olhando para a tua íris, eu vejo. Você está olhando para a tua própria íris, você vê. Eu ouço. Sinta e mentalize as suas orelhas. Eu sinto. Mentalize a parte superior da coluna vertebral, onde você sente arrepios quando da aproximação de energias de outros níveis. Eu sei. Mentalize o terceiro olho no centro da tua testa.
Faça isso e a partir de hoje você vai ver como vai ser mais fácil. Vamos repetir? Eu vejo, eu ouço, eu sinto, eu sei. Ainda falando sobre espelhos, é muito comum entre os magistas, principalmente os mais antigos, lhes comunicarem que as práticas efetuadas diante de espelhos negros, principalmente o espelho de obsidiana, e esse eu não aconselho nenhum aspirante a adquiri-lo, sem orientação prévia, sem estudos aprofundados, porque realmente a obsidiana somada à reflexão que o espelho dá, é de um poderio fora do comum. E os espelhos são, sim, portais. Portais que nos transportam a outras realidades e outras realidades que podem ser trazidas para nós. E não estando preparados, não tendo conhecimento suficiente e nem o domínio sobre o convívio e o diálogo com entidades de outras dimensões, você provavelmente vai ter problemas. Poderá atrair e trazer para a sua dimensão ou para o teu campo energético vibracionário algo que poderá até lhe matar. É melhor não fazê-lo. Mas se você já é um iniciado, tem um pouco mais de experiência e estudo, você vai descobrir que, ao contrário do que muitos falam por aí, que quando você começa a olhar no espelho, no escuro, você começa a ver formas demoníacas no espelho, segura essa, porque essa é forte. E eu quero compartilhá-la com você olhando nos teus olhos. Quando você está olhando para o espelho, no escuro, depois de ter feito toda a prática necessária para se proteger com seu anjo da guarda, com seu círculo mágico, outra evocação que você aprendeu a fazer, e você começa a ver sombras e manchas se deformando na tua própria sombra, não tenha medo, não são demônios. São as suas próprias facetas, dessas e de outras vidas, de outras encarnações, seus próprios demônios, seus próprios traumas, suas próprias dificuldades. E é necessário que você aprenda a vencer tais coisas, porque só quando você vencer esses medos, essas dificuldades, os seus demônios interiores, é que os verdadeiros daimons, ou seja, espíritos, deusas e deusas, vão se apresentar para você. Enquanto você não estiver pronto para ver a verdadeira face desses seres, você terá dificuldades de encarar seus traumas, seus defeitos, suas mazelas, aquilo de mais horrendo que estava dentro de você. Mas hoje, ouvindo isso aqui, que nós estamos falando, você aprenderá a vencer não apenas os seus medos, mas as barreiras que irão te impelir e te ajudar a se tornar um verdadeiro magista. Sempre haverá espinhos pelo caminho. E olhar no espelho, no escuro, e ver nossas faces outroras deformadas, nossos defeitos e nossas mazelas se metamorfoseando ali na nossa frente, e não temos coragem de encará-los e vencê-los, quizás iremos ver o resplendor da verdadeira luz. Um beijo no coração de todos. Siga a trilha. Fui!